E hoje nós vamos falar sobre família, do amor da família. Eu quero que os irmãos entendam que o amor da família é essencial para nós vivermos nesse mundo que nós estamos enfrentando agora. O amor à família é primordial para que eu e você amemos a nossa família e paremos com essas briguinhas que muitas vezes a gente tem, que são estúpidas e patéticas, que nos afastam de nós mesmos, da nossa própria família. Às vezes não concordamos com uma coisa da família e já não queremos mais, não queremos falar mais com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Mas às vezes a gente precisa cair na real, que no fim que está acontecendo, nós precisamos lidar com as nossas famílias, amar as nossas famílias. Eu perguntaria, qual foi a última expressão de amor no seu lar? A não ser hoje, por exemplo, a Vitória, que faz aniversário. Ai, filhinha querida. Ai, irmãzinha querida, né? Mas quando isso acontece, Dia das Mães, que Dia das Mães vai ser, ó, mãe, quanto eu te amo, né? Ou então Dia dos Pais, aniversário, mas no dia a dia, a lida do dia a dia, qual foi a última expressão de amor que você falou na tua casa? Qual foi a última expressão de amor que você disse na sua casa? E o que você tem dito para a sua família? O que você tem dito para os seus filhos? O que você tem dito a eles? Eu não vou aqui falar sobre os lares de outras religiões, muçulmanos e budistas e judeus, porque isso não nos importa. Importa o que nós, como cristãos, e afirmamos ser cristãos, fazemos em nossa própria casa. Nós temos sido aquele amor que a Bíblia diz que nós devemos ser? Ou às vezes a gente trata melhor os de fora do serviço, do trabalho, da faculdade e não tratamos bem a nossa própria família. Nosso próprio pai, mãe, filhos, e às vezes brigamos com eles. O amor é base fundamental de uma estabilidade familiar. Não tem como uma família ser estruturada se não tiver amor. Você pode me dizer, pastor, mas o senhor não conhece a minha família. Bem, realmente eu não conheço a sua família. Mas eu posso dizer uma coisa, pode começar por você essa mudança. Essa mudança pode começar por você. Porque nem todos nascemos numa família perfeita. Com mamãe, papai e filhinhos. Não é assim. A realidade é bem diferente. A realidade do nosso país, em especial, ela não é assim tão bonitinha como a gente pensa. Mães separadas, pais separados, filhos que abandonam os pais. Então tem muita coisa que a gente precisa parar. Às vezes uma briga na família pode separar uma igreja. Porque lutas, desculpe, mas toda família tem. Não há família que não tenha luta. Mas como nós lutamos com isso? Como é que nós vamos lidar com isso? Pode ser, esse amor é um amor profundo, enraizado. E nós, como cristãos, devemos saber que esse amor está em Cristo. E nós, como cristãos, porque assim nos autodenominamos, somos cristãos, devemos agir realmente nisso. E o nosso desafio? É possível amar sem ser amado? É possível amar sem ser amado.
E é isso que o Senhor ensina. O Senhor Jesus, tá certo. O Senhor Jesus ensina. É que eu gosto de andar, né? E o pessoal está querendo que eu fique aqui. Tudo bem. Vai entender qual o teu recado, né? Mas então, nós precisamos entender que em Cristo tudo é novo. E se somos cristãos, há uma frase dita por Martin Luther King: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Num quarto escuro, se você jogar mais escuridão, vai continuar escuro. Mas quem já teve a experiência de chegar num quarto escuro e acender a luz? Não fica mais fácil? Não? Não, Lucas? Fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque você começa a ver. Mesmo quando a gente está em casa e tem aquelas faltas de energia e tudo fica escuro, por mais que você passou ali tantas e tantas vezes, você vai com cuidado para não tropeçar. Ou não é assim? Você vai com cuidado. E você sabe que está ali. Você sabe que aquele móvel está ali. Teve ali anos e anos a fio, mas às vezes a gente vai com receio, e é isso que quer dizer. Sabe? Nós precisamos aprender a amar as nossas famílias. Nós precisamos aprender a valorizar quem é parte de nossa família. Por isso que estamos orando pelas famílias. Mas não podemos orar pelas famílias se elas não se valorizam. Se eles não estão juntos. E às vezes a gente quer, como fazia em tempos passados, fazer medir força. E nós sabemos disso. Quantas moças que engravidaram solteiras e foram expulsas de casa. Nós sabemos disso. No momento mais difícil, no momento mais crucial, mais frágil daquela pessoa, foi expulsa de casa. E quantos pais não querem expulsar os seus filhos de casa? Isso é o amor de Deus? Isso é o amor cristão que a gente vive? Que nós vamos orar pelas nossas famílias? Eu coloquei o nome ali de algumas meus familiares, mas não são os meus filhos nem minha esposa. Como é que eu posso querer que eles se salvem se eu não consigo nem demonstrar o amor para os meus, da minha casa? Não consigo demonstrar o amor por eles? Como é que se manifesta o amor numa família cristã? Como nós podemos viver o amor dentro de uma família? O primeiro caso, claro, é cada um dentro da sua função. O pai, a mãe e os filhos. Cada um dentro da sua função. Mas muitas vezes, quando essas diretrizes elas são quebradas, porque há regras. Fala assim, irmãos, eu já ia para o lado novo. Irmãos, Deus estabeleceu regras. Não é o que eu penso. A Bíblia diz que Deus já preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. E a boa obra é você viver como um verdadeiro cristão. Um homem e uma mulher que age como determinada, que a palavra de Deus ensina. Em Efésios vai falar, o homem deve amar a esposa e, se possível, dar a vida por ela. Essas reportagens de rua que eles fazem,
E perguntaram assim para as mulheres: você daria a vida pelo seu marido? Elas disseram não. Todas elas disseram não. E perguntaram para os homens: você daria a vida pela sua esposa? Todos eles disseram sim. Mas escuta, você pode achar engraçado, mas isso é bíblico. Isso é Bíblia. Presta atenção aqui, por favor. Isso é Bíblia. Deus não cobra da mulher dar a vida pelo marido, mas cobra do homem. Então esse sentimento já nasceu em cada homem. Tá bom? Não é obrigação da mulher. Ela não tem que dar vida para homem nenhum. Mas isso é nossa obrigação com homens. O que a mulher tem que fazer? Estar junto com o seu marido. Respeitar o seu marido. Respeitar. E ele tem que dar a vida por ela. Ela não tem obrigação nenhuma de dar a vida por nenhum homem. Seja lá quem ele for. Pode ser o homem que, a minha vida, a Natália, o Gabriel, eu faço tudo por ele. Tudo, dar a vida, não precisa. Porque isso não é, Deus não quer isso dela. Mas dele quer. Dele vai querer. E de todos vocês aí. Então, se vocês pretendem casar, já sabem. Vocês têm que agir como homens. E quando essas regras se quebram, e aí o que vai acontecer? São regras quebradas que precisam antes ser consertadas. Às vezes o esposo e a esposa começaram a brigar, mas ninguém quer dar o braço a torcer, e todo mundo, eu tenho razão, aí chega para a igreja, vamos orar pelo casal tal, porque eles estão brigando, e a gente fica orando, e nada acontece. Porque só vai acontecer quando a pessoa for tratada. Quando o marido for tratado e quando a esposa for tratada. Porque não tem como ter um relacionamento com duas pessoas defeituosas. Não vai funcionar. Tem que trabalhar a esposa, trabalhar o marido. E aí, você entendeu a sua posição de marido? Entendi. Você entendeu a sua esposa, a sua posição de esposa? Entendi. Então agora nós vamos orar. Vocês vão ficar ali juntinhos, que nem o Gabriel e a Natália estão ali, e nós vamos orar por vocês. Mas enquanto isso não acontecer, não houver essa questão, a gente nunca vai para frente. Nós temos demonstrado para nossas famílias carinho, compreensão, perdão e dedicação? Nós temos dedicado às nossas famílias dedicação? Às vezes a gente fala assim, tempo para todas as coisas, no livro de Eclesiastes 3:3. Tempo para todas as coisas. Tempo para trabalhar, tempo para descansar, tempo para colher, tempo de abraçar, tempo de não abraçar. Você tem tempo para sua família? Qual foi o último dia que você pegou a sua esposa e disse: esposa, hoje você não vai fazer nada em casa, hoje vamos comer fora? Não precisa responder. Quando você pegou o seu filho, para tomar um café na padaria juntos. Só os dois. Um bate-papo. Quando foi? Quando foi que você chega, pega o seu filho, vamos tomar ali um sorvete em tal lugar ali. Não uma sorveteria, claro, mas assim, qualquer lugar. Vamos passear no shopping. Vamos dar uma volta. Já foi a última vez. Sabe? Como o pastor Gabriel fala, nós somos pessoas ruins.
Nós somos maus por natureza. O que nos coloca como pessoas não boas, mas o amor de Deus trabalha no nosso coração. E aí, nós não erramos? E quando alguém erra com a gente pede perdão? E quando você erra com alguém, você pede perdão? Imagina se isso não acontece na família. Para onde que nós vamos? Famílias desestruturadas que a gente vê por aí? E cada um tem seu problema, não vou entrar em detalhe em cada situação. Mas a gente vê. Eu marquei aqui, reservar tempo para estar com as pessoas. Reserve tempo para sua esposa. Reserve tempo para sua filha. Às vezes ela esteja entrando numa idade aí que precisa muito mais do que essas amizades de internet. Você vê o que acontece na internet. Você vê a podridão que é a internet. E às vezes dentro de casa não consegue porque ninguém liga para ela. É uma pessoa rejeitada. Quantos adolescentes se acham feios? Quantas coisas acontecem na nossa vida? A gente fala parabéns pelo seu aniversário. Viu? Mas falando nisso, símbolo do coração coreano, Coreia é um país que mais os jovens cometem suicídio. Como é que pode? Um país tão rico e meninos da idade de vocês cometendo suicídio. Não é normal. Tem alguma coisa errada nisso. Mas será que os pais conversam com os filhos? Tem tempo para conversar com os filhos? Aprendendo a viver com as diferenças. Não são iguais. Eu tenho 2 filhos. Eles não são iguais. O tratamento que eu falo com o Gabriel é um, com o Samuel é outro. Eles não são iguais, mas são meus filhos. Então, a minha esposa, eu era muito do não. Eu já falei isso aqui, né? Vamos em tal lugar? Não. Vamos em tal lugar? Não. É verdade, Samuel? É verdade, Gabriel? Hã? Tem uma figurinha. Eles fizeram até uma figurinha minha aí, Cris. Mas eu falei, para onde eu estou indo desse jeito? Aí a minha esposa fala assim, vamos dar um passeio? Não. Vamos dar lugar? Não. Eu pensei, tem que mudar isso. Mesmo que eu vou a contragosto, mas eu vou com uma cara feliz e vou fazer o que ela quer. Porque ela é a minha esposa. Ela é a minha esposa. Eu sou o marido dela. Se ela confia em alguém, sou eu. Ela mesmo fala, olha, o Samuel dirige, o Gabriel dirige, mas eu só tenho confiança em você. É verdade? Verdade. Porque você tem que transmitir confiança para a sua família. Se o teu filho precisar de alguma coisa, ele tiver que procurar o vizinho, quando eu era pequeno, tinha lá há muito tempo, o Caleb lembra já do tempo do Caleb, que dizia assim, adote o seu filho antes que um traficante o adote. Pode ser, eu não sei quem lembra desse slogan. Você lembra, Laurena? A Laurena no nosso tempo lá. Mas veja só. Olha o cúmulo dessa propaganda. Adote o seu filho antes que um traficante o adote. Não é absurdo? Não parece ser absurdo? Porque o meu filho é meu filho. Eu tenho que tomar conta dele. Sabe? E a Bíblia vai nos ensinar
que em Romanos, não vamos abrir a Bíblia, não vamos ler o texto agora, mas em Romanos, capítulo 14, 15, fala de pessoas dentro da igreja fortes e aqueles que são fracos. Tem os fortes e tem os fracos. Onde você pôs a minha água? Será que na nossa casa também não tem fortes e fracos? Se na igreja é um lugar em que pessoas vão entender as coisas rápidas e outras vão demorar um pouquinho para entender, por que na nossa casa não vai ser diferente? Por que nós agimos da mesma forma, da mesma autoridade que muitas vezes nós usamos para destruir a esperança do nosso filho? Será que nós estamos preparados para isso? Nós estamos vendo aqui, as coisas estão acontecendo. Quando Jesus, eu vou ler um texto aqui, mas é rapidinho, tá? Em Marcos capítulo 5, diz assim: ao entrar no barco, suplicavam que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes de tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Essa história mostra aquele homem que estava endemoniado gadareno, e ninguém conseguia libertá-lo. Era preso por correntes e ele arrebentava as correntes, mas chegou um dia que ele encontrou com Jesus, Jesus falou: vai, sai demônio dele, e está lá em Marcos capítulo 5. E aí o homem quer seguir Jesus. Eu vou seguir o Senhor. Jesus fala: não, vai para a tua casa, porque na tua casa tem alguém que precisa ouvir o que aconteceu com você. É na tua casa. É na tua casa que você precisa ser testemunha. É na tua casa. Então ele fala: você não precisa me seguir, mas vai para a tua casa. Lá tem os seus parentes, que eles precisam saber como o Senhor teve compaixão de você. Mas às vezes em casa não é um lugar nem pronto para... É um lugar estranho para se ficar muitas vezes. E é isso que nós... Se a gente quer um lar abençoado, se a gente quer um lar realmente no propósito de Deus, e nós estamos vendo aí o que está acontecendo, moços e moças sendo levados por doutrinas, pais separando de filhos, amantes em tudo quanto é lugar, é isso que você quer para a sua família, ou você vai lutar pela sua família? Desculpa, você tem que lutar pela sua família. Você tem que ir com tudo. Sem erro de achar que vai prejudicar alguém. Você vai prejudicar, sim, o diabo. Você vai jogar na cara do diabo que a tua família tem solução. Demonstrar amor por meio de gestos, cuidado, respeito, sacrifício mútuo. Que eu acabei de falar, dizer, um sacrifício mútuo. Sabe? Abençoe a sua família. Veja a dificuldade, vocês jovens, o que os seus pais passam. As lutas que eles têm. Vai lavar uma louça, não vai cair a mão. Cada um vocês estão se entregando, vocês dois aí. Cada um vai fazer algo de bom. E o pai também. Faça algo de bom para os seus filhos. É mútuo, não é um
diferente do outro, é igual. Ah, mas eu aprendi que o homem é homem, e ele manda, e os outros obedecem. A Bíblia diz, Jesus disse assim, Jesus disse, ouviste do que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus dizendo, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelaqueles que vos perseguem. Às vezes nós somos perseguidos dentro de casa. Já percebeu que muitas perseguições são feitas dentro do nosso próprio lar? Talvez não seja com você, mas talvez seja com muitos dos seus amigos, que são perseguidos dentro de casa. E o que ele diz aqui? Eu vos, porém, amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orar por aqueles que nos perseguem, mesmo dentro de casa. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Pois Ele faz raiar o sol sobre os maus e bens e derrama chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz assim os publicanos? Olha, se a gente muitas vezes só vai amar aqueles que nos amam, que recompensa temos? Nenhuma. Mas às vezes dentro de casa somos perseguidos. E quando somos perseguidos, esse mesmo texto de Mateus 5, uns versículos anteriores, ele vai dizer assim, olha, as pessoas vão te perseguir, mas você vai ter que agir como um verdadeiro cristão. Você vai amar. E às vezes dentro de casa. Eu estou voltando isso aqui para o lar. O irmão Gabriel Manolo, é Manolo para nós, tá? Ele vai falar sobre domingo que vem. Mas eu quero dizer que não adianta nenhuma de nossas pregações possam ser bonitas, possam ser interessantes, mas se não houver um amor dentro do nosso próprio lar, vão ser meras palavras bonitas. E sei que o Gabriel e o pastor Gabriel estão cheios do Espírito aí para falar sobre isso. Mas cuidado quando a gente não valorizar a nossa própria família. Estar com eles. Como eu disse também, eu cheguei a falar valorizando as diferenças. Porque somos diferentes. Mas também vamos valorizar as coisas que somos comuns. O que nós somos comuns? A nossa família. Pertencemos a uma família. Amém? Buscar a presença do Senhor. Todos nós temos defeitos. Não há um aqui que não tenha defeito. Eu não acho que o seu defeito é menos do que o defeito do seu filho, ou de sua filha, ou de seu pai. Tudo igual. Tá? Mas vamos valorizar conversando uns com os outros.